E aí, meus amigos? Provérbios 5. O que você tem achado aí da sabedoria de Salomão? A sabedoria de Deus. Já deu para você entender que a sabedoria é uma pessoa, né? E que ela gosta de boas companhias. Aí você tem que se perguntar: eu sou uma boa companhia para a sabedoria? No 5 já começa com a introdução de novo, meu filho. Então já pegou isso, né? Isso aqui, ó, a palavra de Deus é de pai para filho. O que Deus revela não é para toda criatura não é filho. O filho é diferente. O filho, ele tem o DNA do pai. O filho, ele tem a identidade do pai. O filho, ele tem os princípios do pai. O filho, ele tem os valores do pai. É diferente. Qual que é o conselho? Ele fala, ó, vamos fazer o seguinte, para que seus lábios possam guardar o conhecimento, seja discreto. Olha que interessante. Aprenda a discrição. Sabe, seja discreto. Saiba falar. Eu vou te contar o que está denunciando aqui. Tem pessoas que elas não dão conta de ficar calado. E pelo fato de não dar conta de ficar calado, ela faz muita fofoca ou ela fala muita bobagem. E aí quando ela vai até falar alguma coisa sério, sábia, importante, as pessoas não dão muito crédito. Então quando você é sábio, você aprende a conter mais a sua língua. E olha que interessante, o domínio próprio, ele está vinculado a guardar a língua. A sabedoria, ela está vinculada a guardar a língua. Seja discreto, cuidado com seus lábios. E aí ele fala o seguinte, ó, o porquê? Porque os lábios de uma mulher estrangeira, elas pingam gotas, gotejam como favo de mel. A sua boca é mais suave do que o óleo, mas o seu fim é amargo como o abismo, ou como o absinto. E a espada de dois gumes, ela é aguda. Então isso tem dois lados. Não é a espada de dois gumes como lá de Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz como uma espada de dois gumes. E ela corta dos dois lados. Aqui é porque ela tem duas faces. Parece muito bom, porque parece o mel, parece o óleo. Só que ela não é boa. A mulher estrangeira, ela é enganosa. Então a gente precisa ter cuidado com coisas que aparecem na nossa vida muito doce. Eu vou dar alguns exemplos. Tem pessoas que entram na nossa vida com uma aparência de coisa muito boa e elas só entram por isso, porque do contrário, se já fosse evidente que não são coisas boas, pessoas boas, a gente ia fechar as portas, a gente não abriria as portas. Hábitos ou vícios que tem na nossa vida, as pessoas que se viciam, vamos pegar exemplo de bebida, cigarro, droga, vamos pegar esses vícios, eles sempre entram através de uma oportunidade boa, às vezes um amigo, às vezes uma procura de um prazer, às vezes uma festa, às vezes um ambiente, porque você quer sentir uma sensação diferente. Parece um favo de mel pingando, é semelhante a essa mulher estrangeira, mas aqui não está falando de vício, não está falando de pessoas abrangentes, está falando de um tipo de pessoa específico, a mulher estrangeira. Por que é perigoso a mulher estrangeira? Eu vou compartilhar um negócio muito forte aqui para vocês hoje, sobre como que é importante isso da mulher, como que é importante a gente perceber isso. Antes de já entrar nessa mensagem, não deixa de dar seu like, deixar seu comentário, compartilhar com outras pessoas. No link aqui embaixo, ó, tem os nossos cursos, livros. Adquire para você crescer em espiritualidade, em inteligência emocional e também saber cuidar do seu mundo intelectual, inteligência física, saber crescer no trabalho, investir na sua saúde. É geral, é para o crescimento completo. E manda para outras pessoas isso também, convida para entrar nos cursos, cara, vai te agregar muito. Se isso aqui tem te agregado, o que tem lá eu te garanto, vai te fazer dar um salto enorme na sua vida. Vamos pegar a mulher estrangeira. O cara que está falando aqui,
ele ainda não tinha caído nisso, mas ele vai cair lá na frente. E eu acho fantástico Deus fazer isso. É o paradoxo de Deus. Deus usa Salomão para revelar sabedoria e falar isso: toma cuidado com a mulher estrangeira. Só que ele mesmo não teve cuidado. Ele mesmo caiu nisso. Ele casou com muitas mulheres estrangeiras, e qual que era o perigo disso? Essas mulheres não tinham os princípios e valores de Deus, elas não tinham a identidade de Deus. E aí o que elas fizeram? Como Salomão amou elas de verdade, ele queria realizar os desejos que tinha no coração dela. Lembra que é uma espada de dois gumes? Então ele foi fazendo a vontade delas. E aí ele traz para dentro do reino de Deus, do povo de Deus, para dentro de Israel, um monte de cultura, de idolatria, de religião, de deuses que Deus tinha reprovado, de deuses que Deus falou assim: isso é falso, isso não bate, isso não fecha. E Deus falou assim: não quero. E aí Deus vai falar assim, ó: Salomão não foi fiel em todos os seus caminhos, assim como seu pai. Ele se perde. E a grande queda dele está vinculado a isso, a mulher estrangeira. Eu vou te contar uma outra coisa que poucas pessoas sabem. Quando Deus cria o homem, tá a mulher e o homem no jardim. A aliança, ela é vinculada com o homem e depois isso é transferido para a mulher. Aqui tem um símbolo espiritual que o homem representa Cristo, a mulher representa a igreja. Então tudo que aponta para a mulher estrangeira ou para a mulher também aplica ao homem. Beleza? Não é só a mulher jogar pedra na mulher. O que está falando da mulher também tem a ver comigo. Porque eu sou a mulher como igreja, eu sou a mulher dentro do personagem igreja. Eva, por exemplo, tem a ver comigo. Eu, muitas vezes, tenho o comportamento de Eva. E como hoje eu percebo, eu vou eliminando isso da minha vida. Então presta atenção. A aliança ela é feita com Adão, só que ela é transferida também para Eva. A mesma coisa, a aliança ela é com Cristo. Deus ele tem uma aliança com Cristo, Deus Pai, Cristo, e isso é transferido para nós. É através de Cristo que a gente tem a salvação, ele é o mediador, é através dele, porque a gente é tão pequeno, é tão pecador, que a divindade por inteiro, ela não pode lidar com a gente, mas com Jesus ela pode, porque ele é limpo, puro, sagrado, é diferente. Então a gente lida com a divindade por completo através de Jesus. Então a gente vai receber essa bênção através de Jesus, assim como Eva recebe através de Adão. Só que ela é tão válida quanto a aliança direta, porque faz da gente filho, faz da gente herdeiro igual, faz da gente mesma coisa que Jesus. Jesus, o primogênito, o primeiro dos filhos. E aí, através dessa aliança, a gente passa a ser também filho, e um filho que recebe igual herança. Quando a gente está no casamento, a gente torna um só. Você percebe? O convite de Jesus para crer nele, para viver esse relacionamento com ele, também é a unidade igual ao casamento. Paulo vai revelar esse mistério, ele fala assim, ó, esse é o papel do homem, esse é o papel da mulher, os dois são um só. Aí ele, que grande mistério é esse? Mas não me refiro ao homem e à mulher, mas sim Cristo e a igreja. Então o homem e a mulher, eles são representantes de Cristo e a igreja. Adão e Eva, representante de Cristo e a igreja. Tá, o que isso tem a ver para nós com a mulher estrangeira? Quando você se envolve com a mulher estrangeira, você deixa de ser unidade, você deixa de ser igreja, você deixa de ter unidade, relacionamento, esse vínculo que Jesus quer. Aí eu vou te dar um exemplo. Lá perto o homem pecou, caiu. Beleza, expulso do jardim. Não vou entrar nisso, tem no curso Método Gênesis. Lá fora do jardim, o homem ainda continua respirando a eternidade. E quando o homem está respirando a eternidade, o homem ainda tem várias coisas da eternidade, inclusive o tempo de vida. Adão viveu 900 e tantos anos. Tenta imaginar isso. Como que seria a aparência de um homem que vive 900 anos? Já parou para pensar? Ou você acha que é hipotético? Ou você acha que não eram os anos igual são contados hoje? São anos literais. Ele viveu 900 anos e ele não envelhecia. É tão importante você entender isso, porque se você tentar anular essa idade dele, você vai anular o princípio que eu vou te passar aqui agora. Você vai anular várias coisas, várias consequências que trouxe por causa da mulher estrangeira e que ainda traz isso para as nossas vidas. Mas eu vou pegar lá na origem,
Adão vivendo esse tanto de idade, as outras pessoas daquela época vivendo também esse tanto de idade. Noé viveu 600 anos, os filhos, Caim vive, o outro, Sete, vive, Abel não vive porque Caim mata Abel. Os homens, eles vão se multiplicando, e aqui separa duas linhagens: os filhos de Deus, que é a linhagem de Sete, que é filho de Adão e Eva, e os filhos dos homens, que é Caim, e que é da linhagem, filhos também de Adão e Eva, só que são duas linhagens, percebe? E ao longo da história, Deus continua fazendo isso, Deus continua mantendo as duas linhagens. Através de Noé, tem o filho da linhagem, que é filho de Deus, e tem o filho dos homens. Já deu para perceber a diferença? O que que faz ser um filho de Deus? E o que que faz ser um filho dos homens? Ser filho de Deus tem que nascer de Deus, isso é espiritual. E ser filho dos homens? Basta nascer dos homens, é como a maioria é uma criatura. Você percebe a diferença já? Vai acompanhando. Quando você pega, por exemplo, Abraão tem dois filhos. Ele tem Ismael e ele tem Isaac. Um vai dar sequência nos filhos dos homens e o outro vai dar sequência nos filhos de Deus. E isso vai seguindo com a história. Dois gêmeos, Esaú e Jacó. Um vai dar sequência nos filhos dos homens e o outro vai dar sequência nos filhos de Deus. E até hoje a mesma coisa. Aqueles que têm um encontro genuíno com Jesus e têm esse despertar espiritual, eles são filhos de Deus. Aqueles que têm uma vida natural, cotidiano, o cara pode trabalhar, ele pode ter família, ele pode até ir à igreja, filhos dos homens. Só que quando você nasce espiritualmente, filhos de Deus. Isso estava acontecendo lá atrás. Aí olha o detalhe. Deus fala assim, os filhos de Deus, observando que as filhas dos homens eram mais belas, eles começaram a procurar elas e ter filhos com elas. Quem que são as mulheres filhas dos homens? As mulheres estrangeiras. Elas são como mel, elas são mais bonitas. Teve um cara que estava andando muito com a gente, e ele queria encontrar uma mulher e tal, e cresceu na igreja e tudo. Aí, um dia ele falou comigo assim, irmão, ora por mim e tal. Eu falei, ora, mas o que você quer específico? Ele, não, porque eu estou passando por muita tentação, não sei o que, mas aí eu perguntei, como assim? Ele, não, olha só, aí me mostrou o Instagram, as fotos, e falou, olha as mulheres que tá me mandando mensagem e tal. Aí eu falei, mas peraí. Aí eu falei, ó, você já me falou o tipo de mulher que você quer para sua vida. Aí eu te faço uma pergunta, você acha que essa mulher tem o perfil que você quer? Ele falou, não. Eu falei, você está seguindo ela, não tá? Você está curtindo foto dela, não tá? Aí você quer que eu faça uma oração por causa da tentação. Como assim, se você está indo atrás? Não é isso que está vindo atrás de você. Vamos pegar a oração do Pai Nosso. Livra-me do mal. Você não está fazendo isso. Você está buscando o mal. E aí o que eu falei com ele? Por que você está fazendo isso? Essa história que você está vivendo, ela já aconteceu. Eu estou citando ele, mas eu também já vivi isso. As mulheres que são filhas dos homens, elas investem mais na beleza. Elas sabem como se cuidar mais. Elas estão mais apegadas ao mundo. As filhas de Deus, elas têm mulher de Deus que sabe se arrumar muito bem, se cuida, é muito bonita. Mas nós estamos falando de uma coisa mais abrangente, ok? Para você ver como que bate o que aconteceu lá atrás com o que acontece hoje. Aí eu comentei com ele. Você está interessado nas filhas dos homens. Elas claramente não têm os princípios que você quer. Elas claramente não têm como primícia, como primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Não tem. Não estou falando mal de ninguém, nem nada disso. Entenda isso claramente. Nós estamos falando de perfil de gente. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de fruto. Nós estamos falando de conduta. Você consegue pegar a vida de uma pessoa e analisar os frutos? O quanto essa pessoa é dedicada a Deus ou não? Eu mesmo, eu cresci na igreja católica até meus 12 anos, depois fui para a igreja presbiteriana, depois para a igreja cristocêntrica. Eu tive isso. É lá na igreja cristocêntrica que eu fui ter a minha verdadeira vida espiritual.
E eu frequentei essas outras igrejas, eu aprendi lá, eu fiz as práticas lá, eu fiz catecismo, eu participei de escola dominical, eu fui nos acampamentos, eu fui às missas, aos cultos, eu participei. Mas por que que eu ia lá? Porque a minha mãe me levava lá. Mas eu olhava para minha mãe e eu sabia claramente que ela era uma filha de Deus. Eu olhava para mim e eu não enxergava a mesma coisa. Eu falo, não, eu não tinha essa percepção, essa definição de filhos de Deus e filhos dos homens, mas eu sabia claramente que eu não era o que minha mãe é. Por mais que eu estivesse lá, quando eu olhava para os caras da Bíblia, eu falava, não, a distância é muito grande, porque nem querer isso eu quero. Hoje é completamente diferente. Eu nem tento me comparar com esses homens, porque eu acho que eles estão muito à frente, mas pelo menos o meu coração queima para eu poder ser parecido. O meu coração queima para eu poder buscar viver o que eles viveram. Então tem como a gente avaliar diferença. Pessoas que me conhecem, até quem sabe o que é um e o que é outro, se me vê de longe, sem me conhecer muito bem, a pessoa sabe. Quem chega perto e convive e conversa comigo, a pessoa sabe. Então tem como a gente avaliar. Beleza? E mais, você se cuidar, você investir na sua saúde, na sua beleza, se vestir bem, cuidar da sua estética, você pode ser filho de Deus. Eu, por exemplo, como filho de Deus, eu me cuido mais do que muitas pessoas que são apenas filhos dos homens. Mas eu acho que já deu para você entender o que eu estou te passando. E qual foi a consequência disso? Deus fala o seguinte: vendo Deus que os filhos de Deus gostaram mais das filhas dos homens, Deus percebeu que o homem é carnal. Ele se importa com a carne, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é material. Por conta disso, a idade agora dos homens e mulheres, serão de apenas 120 anos. Deus, ele soprou o fôlego dele de vida no homem, e o homem ficou cheio do Espírito de Deus. Por conta do pecado e por conta da carnalidade, perceba que mesmo com a queda do homem, o homem não perdeu isso. Isso é interessante de você aprender. Mesmo pecando, o Espírito de Deus continuou nos homens. É por conta dessa escolha, por conta dessa atitude que Deus fala, eu vou tirar. E o mesmo acontece até hoje. Por isso que Deus fala, cuidado com a mulher estrangeira. Isso tirou de Salomão um reino, depois vira um reino quebrado. Salomão não consegue deixar os seus herdeiros. É um filho que é pior. Ele passa por um monte de confusão. Com toda a sua sabedoria, dando conselho para os seus filhos. Ele não conseguiu colocar isso para funcionar bacana. A vida dele, ele vira uma vida confusa depois. Por quê? Porque ele perdeu esse sopro, ele perdeu o fôlego de vida, ele perdeu o Espírito Santo, ele perdeu essa espiritualidade por causa da mulher estrangeira. E isso tem um reflexo na nossa vida em todas as áreas. Por conta disso, o homem passa a ter doenças, o homem passa a envelhecer, porque até então o homem não envelhecia, o homem não tinha doença, por isso que ele vivia 900 e tantos anos, com a sua plenitude. É como se tipo eu, nos meus 36 anos, eu ficasse aqui com essa aparência, talvez até melhor, até meus 900 anos. Imagina, porque isso é o reflexo da eternidade. Na eternidade a gente vai ter essas características, essa aparência, só que não tem lágrima, não tem dor, não tem doença, não tem choro, não tem boleto, não tem coisa ruim, não tem nada. E desfrutando na presença de Deus e dos outros, que também estarão lá. Só que por conta da mulher estrangeira, a gente perdeu isso, cara. Porque a gente deixa de ter a identidade de Deus. E aí Deus tira aquilo que é precioso, mais precioso, a vida espiritual. E Salomão está dando exatamente essa dica. Aí ele, cuidado. Aí ele fala, me ouçam, afastam dessa mulher, remove do caminho, fica longe dela. Cara, é muito pica. Essa mulher, ela sai de casa e fala, hoje eu vou pegar um. Ela já sai planejando, tipo, hoje eu vou derrubar um. E derruba, cara. Quantas famílias bonitas, cara, bem casado, pessoas que foram bem sucedidas, largaram por causa de uma mulher estrangeira. Porque ela parece que é um favo de mel. É real, cara. Se você pegar na Bíblia também, o próprio Davi, que é pai de Salomão, ele cai nisso.
é na mulher. José vai preso porque ele estava perto demais dessa mulher. Ele pode não ter cometido o ato com ela, mas ele vacilou, cara, ele ficou perto demais. Cuidado com a mulher estrangeira. E posso te dizer também, cuidado com o homem estrangeiro, porque vai estar representando essa mulher. Olha só. Sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada. Aqui fala o seguinte, ó, beba as águas da sua própria cisterna, as águas correntes do seu próprio poço. Essa dica aqui, ela é forte demais. Eu vou parar por aqui. Sabe a grama do vizinho é sempre mais verde? É como se Deus dissesse assim, a água do vizinho é sempre mais geladinha, a água do vizinho é sempre mais fresca. Deus está falando, cara, se contente com sua própria água. Se você está achando que a sua água está suja, limpa ela. Se você está achando que a sua água está amarga, tira o amargo. Aí ele cuida da sua água, se contenta com a água do seu poço. Tem outra tradução que diz assim, se alegra com a mulher da sua juventude. O que é a mulher da sua juventude? É a mulher que você se casou, que você encontrou quando era mais jovem, só que aí os anos se passaram, você não administrou bem a vida, o relacionamento, e um já não serve mais para o outro, já não valoriza mais a história do outro, e aí você quer a mulher estrangeira, que é estranha, que é aquela estranha que quer vir e pegar o seu bem precioso, a mulher que quer vir tomar o marido da outra, ou o homem que quer vir tomar a mulher. É a mulher estrangeira, só que qual que é o conselho de Deus? Se contenta com sua água, se contenta com o seu poço. Acho que já deu para você pegar a mensagem. Leia mais aí, Provérbios 5, compartilha com outras pessoas. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve e desejo que Deus abençoe muito sua vida. Cuidado com a mulher estrangeira. Se delicie com o seu próprio poço, com a sua própria mulher, com a sua família, com o seu ambiente familiar. Cuida dele, investe nele.